StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com um cara aqui que eu sou fã, admiro muito, tava falando pra ele aqui nos bastidores, assisto todos os podcasts dele, tudo que é de conteúdo no YouTube. Pra mim é um dos maiores vendedores, treinadores, né, mestre que fala sobre vendas que existe no Brasil. Eu não acredito, eu não conheço outra pessoa, pra mim é um dos melhores. Thiago Concer, para você ter uma ideia, sua trajetória é mais de 20 anos para qualificar profissionais do ramo e transformá-los, assim como ele é o monstro das vendas. Quem conhece aí, ele fala, é o monstro e monstrinhas, né? Conforme gosta de dizer, mas a sua atual empreitada é na nova escola de vendas, criada em parceria com a sua esposa, sua mulher, especialista também no RH, Flávia Trindade Concer. É o casal que ele veio para poder criar esse movimento e o orgulho de ser vendedor. Thiago, muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, de verdade, irmão. cara. Obrigado mesmo você pelo convite. Legal demais falar com esse segmento que ajuda a movimentar o Brasil aí, que a gente atua tão fortemente, né? Líder, tenho muito amigo dono de imobiliária, construir venda, então tô lá negociando, conversando, né? Thiago, eu gosto aqui, a maioria, a audiência sabe que a gente é espontâneo, mas eu queria algumas perguntas, porque eu sei que você é um cara que tem muito essa questão de ciência e técnica. E você é o cara, para mim, que desenvolve muito essa questão de pessoal e vendas também. A primeira pergunta, eu quero polemizar aqui, é uma pergunta: vendedor é um perdedor que não passou no vestibular? Olha, não sei se seria um perdedor. Que não passou no vestibular é bastante provável. Eu já tive vendedores incríveis que não fizeram, né? Educação não significa nada formal. Não é bem assim, tá? A gente tem um monte de dados, tá? Eu sou um cara xarope com relação a dados. Por quê? Porque vendas, ela tem excesso de motivação. E muitas vezes o excesso de motivação é o lugar onde falta. A gente tem, inclusive, a teoria de Erickson e Dodson, que é uma teoria da curva de estresse, que excesso de motivação diminui o resultado, né? E aí por quê? Onde tem excesso de motivação, geralmente falta dados. E vendas está absurdamente relacionado a dados. Então eu bato muito em cima disso, né? Dessas informações. Sou um cara criterioso com relação à ciência do negócio e acho que por isso que funciona tanto, né? A gente está tantos anos, a gente estava falando aqui que você segue, né, cara? Thiago, sobre dados, você falou aí. Existe uma questão, principalmente alguns mercados, algum nicho, quando o mercado ele é muito próspero, é muito dinheiro que gira no negócio, as pessoas não se atualizam, porque já tem os modos operantes, como é que funciona. Eu vejo assim, tem alguns mercados que às vezes o processo é muito melhor do que alguns mercados que movimentam bilhões. Você já viu isso acontecer? Eu já vi empresa lá nos seus clubes com a gente faturando 3,5 bi com Excel. Olha isso, cara. Sem CRM. É impressionante isso. Eu falei, cara, o dia que eu escutei, eu falei, eu vou jogar fora tudo que eu sei aqui, né? Mas é óbvio que aí depois que eles começarem a implementar, é óbvio que melhora, é óbvio. A performance aumenta, né, Thiago? Óbvio, você começa a entender onde você perde, onde você ganha, quanto tempo demora, quais são oportunidades, né? Hoje tem muita ferramenta e operação, né? Você tem ali o Sales Ops, né? Que é o profissional que cruza dados, é óbvio, ele começa a te mostrar onde tem oportunidade. Então, mas só para mostrar que alguns segmentos, como você falou, alguns segmentos que é muito aquecido, o pessoal sofre compra, né? Não faz venda. Então aí os dados, os processos, o pessoal deixa meio passar de lado, o que é muito comum. Thiago, eu queria entrar aqui, porque você sabe que esse podcast aqui é do mercado imobiliário. Sim. Existe muito corretor que é tirador de pedido. E você sabe que o vendedor que é tirador de pedido, ele é um vendedor que ele não tem técnica. Exatamente. E ele não sabe o que ele está fazendo. É real isso, em todas as áreas, em todos os nichos, né? Tem todo segmento, tem, né? E assim, vou falar assim, a maior parte, né? O que é um cara tirador de pedido? Em geral, é um cara que não precisa de muito esforço, ou processo, ou conhecimento para fazer venda. Ou o mercado aquecido, ou o produto é bom, a gente fala, né? Ou criou uma carteira, ele trabalhou bastante, hoje cria uma carteira, alguns segmentos têm recorrência e tal. Então ele não faz mais venda, ele sofre compra, né? Que é o que a gente usa a frase. Mas a maior parte dos vendedores hoje, eles são tiradores de pedidos. Porque se você explicar, dar uma folha de papel, pedir para ele explicar como que ele faz, como que você aborda, como que você prospecta, como que você organiza a semana, ele não consegue escrever isso num papel. Então ele não consegue, até os que têm resultado, ele não consegue escrever. Isso é uma coisa que eu vejo também, assim, eu tento metrificar isso. Eu vejo que pessoas às vezes têm resultado e ela não sabe explicar o que ela faz. Ela não consegue transmitir isso, ela não tem uma cadência, ela não tem um ritual, uma jornada ali. E às vezes ela faz na espontaneidade, mas ela não sabe metrificar, criar processo disso. Como que leva essas pessoas a desenvolver isso, cara? O primeiro é que você não consegue melhorar aquilo que você não controla. Então essa é a primeira coisa.
Porque se você não consegue explicar o que você faz para uma pessoa, você não domina aquilo. Então ele faz meio naturalmente, mas ele não sabe onde ele pode melhorar. Às vezes ele pode ter resultado muito, às vezes não, com total certeza, resultado melhor com menos força, né? Então a primeira coisa é entender o que faz. Mas como que eu entendo o que faz? Muita gente aprende vendas empiricamente. Como o mercado é muito ruim, a maioria das pessoas não precisa nem ser bom tecnicamente. Se elas forem disciplinadas, elas fazem, né? É muito mais sobre uma questão de você não parar do que você saber demais. Agora, quando você entende, repetindo, você domina aquilo que você faz. É óbvio, se eu domino, eu sei se eu vou para a esquerda, para a direita, eu consigo ter uma certa previsibilidade. E é muito normal. O mercado que é amador, como é o de vendas, que está se profissionalizando, a maior parte é assim. Então, os que têm geralmente mais resultados, e aí eu posso falar com uma base de pesquisa imensa minha, eu faço 100 palestras por ano, 9 anos. Que isso. Né? Então, toda vez eu faço uma mesma pergunta para a empresa. O que os melhores fazem que os piores não fazem? Então eu tenho uma base de pesquisa dentro das empresas gigantesca sobre isso. E é praticamente a mesma coisa, é como se eu tivesse feito Ctrl+C, Ctrl+V. Qual que é 99% das coisas que os melhores fazem e que os piores não fazem? Rotina e ritual e disciplina. São os que me visitam mais, são os que mantêm contato com o cliente, são os que ofertam. Tiago, eu gosto dessas etimologias assim, principalmente que a gente sabe que vai mudando, vai gourmetizando, vai tendo uma visão certa. Vai ficar mais caro, vai deixando mais bonito. Essa questão de rotina, né, que você falou aí, de ritual, é como se fosse, vamos colocar antigamente o ritual, como se fosse o quê, Tiago? Qual que era a palavra que usava? Se você for, a gente estava conversando com um cara, Neto, acho que você comentou, Sim. O cara tem uma baita de uma história, como todo segmento tem uma baita de uma história. Se você for pedir para ele, falar, cara, vai contando devagar a sua trajetória, a trilha, como você começou, você vai ver a mesma história da maioria das pessoas, da 99% das pessoas. Cara, é tempo, passou aperto pra caramba, ele teve que tomar decisões entre ele fazer um negócio, fazer outro naquilo, porque não tinha dinheiro, e aí muitas vezes, a maior parte do tempo, ele tinha certeza que não ia dar certo, entendeu? Eu tinha certeza, mentira, não tem, as pessoas não tá, principalmente as pessoas apertadas, é porque elas não têm outra opção. Eu tinha certeza, não tinha, a única certeza dela é que ela precisava fazer alguma coisa naquela hora. Então a maioria das pessoas, elas são disciplinadas, e essa rotina e ritual é o cara disciplinado. É o cara que levanta e fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com 5 pessoas. Tem uma frase antiga pra caramba de um livro do Dale Carnegie, tem mais de 50 anos esse livro. Ele fala assim, me mostre uma pessoa que fala dos seus produtos, da sua empresa, para 4 ou 5 outras pessoas por dia, e aí eu te mostro uma pessoa de sucesso em vendas. Né? Quer dizer, isso é a rotina ritual desde 60, 70 anos atrás. Né? É acordar e fazer oferta, porque oferta é a lei número 1 de vendas. Se não tem oferta, não tem venda. E aí depois você vai melhorando aquilo. Então eu melhoro o meu discurso, eu melhoro o meu perfil do cliente ideal, eu começo a entender que horas que o meu cliente me atende melhor, eu começo a atender onde que os meus clientes estão. Então, né, eu trabalho com um imóvel de alta renda, onde que está a pessoa que eu vendo? Essa pessoa não está num local, numa região, numa academia, num restaurante X. Ela está em... Mas isso eu vou entendendo conforme vai passando o tempo. O que faz a pessoa sair do zero e ela começar a entender que é possível fazer dinheiro com venda é a rotina de oferta. Tiago, eu falo que tem coisas que não tem como ensinar. Bom senso é muito difícil você ensinar para um vendedor. Você deve ter visto alguma coisa. Cara, é que na verdade não é para o vendedor, né? O bom senso é uma habilidade. Se um dia eu descobrir... Olha, eu só preciso lançar antes do Marçal, que o Marçal ele lança tudo antes de todo mundo, ele sabe antes do que todo mundo. Eu preciso lançar isso antes. Curso de bom senso. Pode ver, não existe. Para mim, bom senso é a maior habilidade comportamental do ser humano. Porque todos os outros desafios do cara vêm da falta de bom senso. Se empenhar, ser genuinamente interessado. Qual que é o segredo dos melhores vendedores? Cara, eles perguntam bem. Saber fazer pergunta. O cliente vende para você. Calibrada. O cliente vende para você. Eu acredito nisso. Ele fala o que ele quer, o que ele não quer, se ele quer agora, o que ele não quer de jeito nenhum, o que ele dá valor, o que ele não dá, o que ele já teve experiência ruim. Ele fala. Mas a gente não é treinado para perguntar. Bom senso é você estar contando a sua história e eu parar para te ouvir, porque as pessoas adoram contar as suas histórias, falar sobre você. Né? As pessoas gostam de falar sobre seus problemas. Então, isso é bom senso. Então, todo o resto de técnica, ela parte do bom senso. Eu acho que bom senso, para mim, é uma habilidade incrível. E a escutatória também é uma coisa que a pessoa, o bom vendedor, ele pratica muito escutatória, né, Tiago? É porque, olha, eu vou falar a você que não trabalha com vendas, talvez esteja escutando esse podcast. É muito complicado, principalmente para um corretor que não tem um salário fixo, em geral, né? Alguns têm, alguns ajudam de custo. Não, enfim. mas a grande maioria não tem. Não tem.
Cara, é muito complicado você acordar de manhã e falar, cara, eu preciso pagar a conta tal que vai vencer, preciso botar a comida na boca do meu filho, e ao mesmo tempo eu estar aqui te escutando genuinamente, interessado no presente, né? É muito complicado. Então, não estou falando para você não julgar, mas antes de julgar alguém da área comercial, pensa 2 vezes nessa situação. Então, ouvir já não é natural nosso. O ser humano ele não é treinado, e o brasileiro, o latino em geral, muito menos. Sim. Então a gente não é treinado. A gente não é treinado desde criança, você percebeu? Sim. Uma criança que pergunta muito, ela começa a ser podada. Para de perguntar, é considerada uma criança chata, né? Aí o cara vira adolescente. Você vai no colégio, o menino que pergunta é o mais odiado da sala. As pessoas querem sair antes, né, pro intervalo, quer sair antes da aula. Ninguém quer alguém fazendo pergunta 1 minuto antes para terminar a aula, né? Você pergunta, as pessoas, nerd, vou te pegar lá fora. As pessoas pegam raiva de quem pergunta, né? O adulto que fica perguntando muito, questionador, ele é considerado chato. Então assim, a gente é podado pela sociedade para perguntar. E é impressionante que questionamento é o princípio da sabedoria, do conhecimento, né? Que quando você pergunta, quando você questiona, você está aprendendo. Quem conduz uma negociação é quem faz boas perguntas, né? Não quem responde. Então você conduz. O cliente fala que o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele tem horror, se ele já teve experiências passadas, né? E aí quando você pergunta também, você está abrindo para que ele fale com você. E as pessoas amam falar sobre os problemas dela. Então, para mim, a principal habilidade de quem faz vendas é a capacidade de perguntar. Mas por que não pergunta? Porque eles não gostam. Por que não gosta? Porque não sabe fazer. Tiago, vamos quebrar um paradigma aqui, porque essa pergunta ela contém ironia, assim. Eu sei que tem muita gente que pensa que ser vendedor é um dom, mas é algo treinável. Ninguém nasce vendedor, né? O cara desenvolve, o cara cresce, e os melhores vendedores que eu conheço é o cara que estuda mesmo, é o cara que se capacita. É real isso ou não? Bom, por que antigamente funcionava tanto? Mas vamos lá, qualquer um, né, pode aprender a vender, Tiago? Pode, claro que pode. Claro que pode. É óbvio que tem gente que tem habilidade natural que facilita a venda. Por exemplo, comunicação. O tímido ele vai ter dificuldade em todas as áreas da vida, até no relacionamento dentro de casa, né? E é óbvio que ele vai ter, porque vendas é falar com outras pessoas, então é óbvio que ele vai ter mais dificuldade, mas claro que pode. Eu já conheci vendedores incríveis, inclusive, eu já fui gerente de uma empresa onde o vendedor principal ganhou carro de premiação, era o cara mais quieto dali, ele não era de brincar, era o cara que ficava mais em silêncio, então era um cara muito mais introspectivo e era o melhor vendedor, né? E em geral, quanto mais técnica a venda, né, menos aquele perfil de vendedor. O que eu falo para a maioria dos vendedores, seja interno ou vendedor externo? Perdeu o estereótipo do vendedorzão. Você pega vendedor mais antigo, ele tem, né, o sarrista, o cara da monte de frase pronta, o cara que chama outro de meu rei, que não é natural, meu querido. Esse excesso já está. Então, assim, abordagem, telefone, por exemplo, cara, no telefone, quando a gente tem curso de prospecção, eu falei, se você escrever, se comunicar, o cara, sabe aqueles chavões que claramente tem do outro lado uma pessoa querendo tirar só seu dinheiro e tal. Você tem que jogar fora isso aí, você tem gatilhos, que perder isso aí. Né? Cara, assim, então, os gatilhos eles ajudam dentro, mas ele precisa estar dentro. Tem que saber encaixar. Para a pessoa. Vendas é sobre ajudar o outro. Eu não estou falando de ser um cara bonzinho. Não. Se o meu negócio não ficar claro o quanto ajuda o outro, eu não vendo. Então não é nem sobre questão de ser bonzinho para o outro, não. É sobre chamar a atenção, né? E os gatilhos, eles ajudam a estruturar a conversa. Seja no WhatsApp, no e-mail, numa ligação, numa visita pessoal, né? Então, falar sobre o outro, né? Entender sobre o outro é um dos principais gatilhos para chamar atenção, né? Você acha que qual que é o target principal, assim, de uma pessoa que está começando em vendas e está desenvolvendo de maneira pessoal? O que ele tem que saber primordial? Olha, para quem está começando com vendas, é volume de trabalho primeiro. É hora de voo. É hora de voo. É trabalho, porque vendas você só aprende vendendo. Os cursos, as formações, ele te dá musculatura para você fazer aquilo. Mas você só aprende a hora que você está vendendo. Porque eu posso te passar 35 tipos de controle de objeção aqui, você vai ficar realmente mais tranquilo, mais confiante, isso vai te ajudar na hora. Mas você só vai conseguir deixar aquilo bom, dar resultado, a hora que você está fazendo lá na frente. A hora que você fala um negócio, ele fala um negócio que você não está esperando, né? Aí você vai ajustando naquele seu modelo. Então, para mim, a primeira coisa é força de trabalho.
Porque na maioria das vezes a gente vê falta de trabalho. O volume, ele vai aperfeiçoando, né? Vai desenvolvendo, né? Exatamente. Então, naturalmente, você vai procurando no mesmo, primeiro é volume de trabalho. Depois você vai procurar como fazer, não tem muito mistério. Porque você pode ser o maior fechador da história. Você fala com uma pessoa por mês, Ou seja, não tem... a conta não fecha. A conta não consegue. fecha. A conta não fecha. Então, para mim, primeiro é volume de trabalho, né? E eu acho que o entendimento vai deixar da também musculatura. A questão de errar também, principalmente o gestor. Cara, não tem como, a pessoa vai errar e ela vai aprender errando também. Não tem como. Agora é óbvio, né? A falta de um desejo maior, né, de um conformismo, ela impede que as pessoas parem de trabalhar na área comercial, porque é muito difícil trabalhar com vendas. Thiago, É diferente do que a maioria fala, né? É complicado isso, cara. É engraçado que quando você fala sobre esse desenvolvimento, que todo mundo pode aprender, independente da personalidade da pessoa, cara, a gente trabalha com high ticket, principalmente o mercado imobiliário. É o produto mais caro da prateleira. E a gente vê uma falta de despreparo dos corretores, de pessoas que não têm noção, mas mesmo assim vende. Não é o mais capacitado que vende, Oferta. não é o mais inteligente, é o cara que é mais esforçado. Cara, sabe quem que é dono da verdade? Quem conta a história primeiro. O que é venda? Venda é sobre contar a história. Quem conta a história melhor ou primeiro é o que vende. Então, por exemplo, vou aqui te contar uma história desse copo. Ninguém veio te oferecer copo. Você tem um perfil para comprar copo, você vai comprar o copo. Você não escutou a história de ninguém. Então, eu conto a história primeiro ou eu conto a história melhor. É sobre isso. Aquela frase que eu falei, né? Me conte a história da sua empresa, do seu produto para 4, 5 pessoas por dia e eu te mostro uma pessoa de sucesso. Essa é a frase sobre vendas. Então, a primeira lei de vendas, oferta. Se não tem oferta, não tem venda. Depois você ajusta. Você vai entender qual é o seu perfil melhor de cliente ideal, onde essas pessoas estão, que horas que ela te atende, o que chama mais atenção, o que elas dão valor, o que elas não dão valor. Aí você vai aprendendo com o tempo. Mas por que acontece isso? Porque tem oferta. Você tem 2 caminhos, né? Definir muito bem o perfil e gerar necessidade, ou fazer um volume grande e encontrar pessoas que estão procurando. Né? O outro lado, a porcentagem é menor, você exige mais. Mas se você tiver um volume, você vai vender mais naturalmente. Venda sem descontos. É ilusão ou estratégia real? Ele sempre fala que vendedores bons não precisam dar desconto. Como isso funciona na prática? Bom, quer complementar, né? Você. Bom, tem vários produtos e serviços que são vendidos sem desconto, né? Agora, vamos só lembrar qual que é a teoria do desconto aqui. Só para não, porque senão o pessoal me xinga. Vamos lá. O desconto ele é uma ferramenta de negociação. Então, essa é a primeira coisa. Como ferramenta de negociação, ela precisa... Que momento que você usa ela? Então, dependendo do segmento, né, não é o caso aqui, mas dependendo do segmento, você pode vender com prejuízo. Vamos pegar um segmento que eu atuo muito, Mas agro. sabia que mercado imobiliário, o Minha Casa Minha Vida, não tem desconto no projeto? Por exemplo, Não tem desconto. é o valor. Ninguém vende ao valor, aquele valor. Eu fui gerente de construtora Minha Casa Minha Vida. Então, assim, o Minha Casa Minha Vida é mais sobre uma aprovação de crédito do grupo do que uma venda efetivamente. Mas e tem inúmeros exemplos, né? Agora, vamos só lembrar de novo a teoria. O desconto é uma ferramenta de negociação. Então, por exemplo, agro, que é uma área que atendo muito. Tem regiões que o fazendeiro, aquela fazenda lá é a referência. Se ele estiver comprando, todo mundo, no mínimo, ele abre a porta para te escutar. Então o que eu faço? Eu posso vender com prejuízo lá. Por quê? Porque isso entra como CAC, como custo de aquisição de cliente. Eu não gastaria o dinheiro para fazer uma propaganda para você comprar de mim? Então o que eu faço? Eu uso aquele cara lá como desconto, vou na sua loja, fazenda, vou lá, bato, aquele cara está comprando de mim. Opa, deixa eu conversar com você então. Então é como se fosse um custo de aquisição, como se você estivesse gastando dinheiro com tráfego, no outdoor, no panfleto, né? Então o desconto ele é uma ferramenta. Como que você usa ele? Ele não pode ser a única ferramenta de negociação, né? O desconto ele pode ser dado, ele pode ser negociado de diversas maneiras. O que ele não pode ser feito? É dado. O desconto ele é uma troca. Então, por exemplo, se eu quero um desconto, eu preciso de um compromisso. Um exemplo. Cara, olha, então isso é uma proposta? É isso. Quase nenhum vendedor fala, o cara fala um preço, deixa eu lá ver. Não, deixa eu lá ver, não. Deixa eu validar. Isso, o que você está falando? É uma proposta? Eu vou dar desconto, mas deixa eu entender. Isso é uma proposta? É claro que é diferente. Porque o cara já começa dando desconto logo de cara, né? E se ele fala que tem, e se ele não pega nada em troca, adivinha o que faz? Qualquer pessoa mais ou menos habilidosa, vai fazer o quê? A hora que ele fala, puta, beleza, eu consigo chegar. Puta, cara, eu tava pensando melhor, deixa eu dar uma pensada, acho que o mês que vem... É o que eu jogo aqui. O cara, não, eu já disse, isso aqui eu já conquistei. A negociação é uma troca. Se eu vou conquistando, eu vou querendo mais. Tiago, você acredita que
existe o closer, o fechador mesmo, e o cara que tá negociando, às vezes é o vendedor, que é o cara do encantamento, o cara que consegue produzir. Às vezes o cara é bom na venda, mas o cara não é bom no fechamento. Tem muito isso, não tem, Thiago? Porque tem cara muito simpático. Existem, em geral, 4 tipos de perfil de clientes, que é o afável, o pragmático, o expressivo e o analítico. Em geral, são esses 4 aqui. Quando você casa o seu perfil com outro, é óbvio, né? Gera o que eu chamo de rapport lá, né? Aquele nome que gera essa conexão entre outras. As pessoas gostam de pessoas parecidas com elas, não diferentes. Né? Os opostos não se atraem, né? Pelo contrário. Então, quando eu encaixo com isso, eu vou bem. Então, tem gente que tem um perfil de adaptação bom ou ele cruza com outro perfil. Ótimo, essa parte aqui. Mas isso é o atendimento. E é aí que existe uma separação entre o que é atendimento e o que é venda. O atendimento ele é uma parte da venda. A venda existe uma condução, um conjunto de perguntas, uma intencionalidade em cada parte. Então a pergunta serve para isso. Quando eu obtiver essas informações, aí eu vou fazer a oferta, que é um outro grande erro. Né? Como as pessoas perguntam pouco, elas qualificam pouco, elas fazem ofertas que não batem. Bom, para quem tentou comprar um imóvel ou alugar, com certeza está entendendo muito bem o que eu estou falando. Olha, eu quero um imóvel de 3 suítes, porque o cara explica, tem que ser naquela região porque meu filho estuda, beleza. Cara, dá 15 minutos o cara manda uma casa num condomínio com 5 suítes a 312 quilômetros da escola do cara, que é a única coisa que ele falou que precisava ser perto porque a escola sai de manhã. Acontece ou não acontece? Muito. Então, assim, ou é déficit cognitivo, que é um nome bonito para jumento, a gente não pode falar hoje. Mas é o desespero, ou o cara Thiago. tem... É cara desesperado, o cara que não consegue parar, analisar a situação toda, cara. Mas ele não ouve, né? Assim, é o mínimo de ouvir. Cara, qual que é... Eu não posso falar, eu não posso te oferecer um amendoim se eu não sei se você é alérgico. E aí que vem um problema que é das empresas. Aí a gente pode entrar aqui, aliás, a gente deve entrar, porque isso aqui a gente está falando do corretor, mas vamos lembrar. O corretor é a cara da corretora. É a cara da imobiliária. É a cara da imobiliária. É a cara do líder. Não adianta. Boi preto ando com boi preto. É isso aí. O cara vai estar no perfil imobiliário que é perfil dele lá. A maior parte das imobiliárias são extremamente amadoras. E a gente pode entrar aqui em todo o assunto de amadorismo. Não tem perfil e processo para qualificar, contratar. Não tem o que a gente chama de onboard, quer dizer, o cara entrou, como que ele faz a maioria não tem, como que ele entra os primeiros 5 dias, 10 dias, como ele é acompanhado, e aqui a gente pode entrar numa questão de remuneração daqui a pouco, eu queria muito entrar nisso. Ele não tem rotina e ritual da liderança, reunião, objetivo de reunião, não tem objetivo de melhorar o corretor. Então esse cara tem dificuldade no quê? Em prospecção, em falar com as pessoas, em fazer fechamento, em agregar valor. Não tem o one-on-one, que é aquela conversa do líder X1. com o liderada, que é o X1, que é super importante. Aquilo pra mim é a ferramenta que mais evolui que destrava qualquer pessoa. Qualquer um. Porque é o alinhamento entre o que você quer da sua vida e o que eu quero como empresa. Então essas rotinas não tem um playbook. O que é um playbook? Um manual. Qual que é o manual da parada? Como que eu abordo? Eu tô bem aqui, Thiago. Eu tenho tudo isso aqui. Mas é óbvio. E por que isso é referência? Não tem, é batata. Não tem como. Porque o que acontece? Empresa que não tem método playbook, a imobiliária não é do dono da imobiliária. A imobiliária é dos 3 melhores corretores. Porque o método é do corretor, não da imobiliária. Forte você falou isso, hein? Fica refém. A imobiliária é dos 3 corretores. É deles. Quer um exemplo? Eu tenho certeza que a maioria é refém. E quem tá me escutando aqui fala, cara, puta, realmente eu sou refém. E como que eu sei que é refém? Como essa frase é verdadeira? Imagina quantas vezes você quis fazer alguma coisa diferente, nova na sua imobiliária e você não conseguiu porque os seus melhores corretores te boicotaram. Que isso? Isso é muito comum. Aí, quem é dono do teu negócio? Me responde aí. Você é dono e não pode tomar a decisão que você quer? Então você não é dono. Então, mas por quê? Porque o método é do vendedor. O método não é da empresa. Então eu não posso desligar o vendedor. E aí, o ser humano é muito sapequinha. Ele começa a sentir o cheiro. Ele começa a entender que é ele que manda. Aí, meu irmão, ele toca no modelo que ele quer. Se ele percebe que ele ali é um sequestrador das emoções aí da empresa, seja com imobiliário qualquer uma, naturalmente, cara, aí ele faz a tocada que ele quer. Cara, muito forte isso. E de verdade, Thiago, isso é uma dor latente no mercado imobiliário. Porque a gente percebe, assim, essa questão do próprio desenvolvimento do corretor.
os gestores às vezes não gostam de ensinar, cara. Eles deixam a coisa funcionar. E é chato, tá? Só pra deixar claro. É muito chato. Não tô pintando aqui. Tudo que a gente falou até agora Sim. é chato pra caramba e dá trabalho, tá? Só pra não romantizar, né? Porque é um processo, cara. É uma construção, né, Thiago? Claro. Thiago, essa questão da remuneração que você falou, o que você acha que precisa mudar, cara? Ó, eu vou dar uma dica, uma provocação enorme aqui. Aí posso olhar lá pra falar com o pessoal? Seguinte. Se a gente imaginar que o negócio, uma imobiliária, ela é formada por duas máquinas. A máquina de vendas e a máquina de gestão. A máquina de vendas, ela tem 3 motores. Primeiro motor, aquisição. Um negócio não sobrevive se não tiver com oportunidades e ofertas. Primeira coisa. E entenda que esse motor é separado. Por quê? Porque aqui tem gente, aqui tem dinheiro e aqui tem meta específica. Deveria ter, mas isso aqui geralmente é tudo embolado. Isso daqui vai gerar o segundo motor, que é o tratamento dessa oportunidade, que é atendimento, vendas, né? A remuneração. Vai estar aqui. E o terceiro, que é ou você criar uma carteira e vender de novo para outras pessoas, ou tá pegando indicação e contato e fazendo outras novas ofertas. Então são esses 3 aqui. No de gestão, é recrutamento e seleção, quer dizer, quem é que você põe dentro da sua empresa para fazer o negócio acontecer. O segundo, rotina, ritual, remuneração. E o último é aumentar a régua, então sempre está buscando coisas novas e mandar embora. Demissão é um indicador importantíssimo da empresa. Quando a gente trata do primeiro, que é de aquisição, por exemplo, como a maioria dos donos de empresas e corretores não estudam, não vão olhar novos negócios, eles não param para pensar novas maneiras. O que é uma empresa? O que é uma imobiliária? É uma empresa como qualquer outra. E sabe qual que é uma empresa desde quando existe empresa? Compra barato e vende caro. É isso. O que é numa empresa? Eu compro o lead barato, compro o cliente barato e vendo meu produto com a melhor margem que possível. É isso. Ponto. Qualquer uma. Como que o grande foco aqui e o custo maior da maioria das empresas é a aquisição de clientes. Como que eu diminuo isso aqui? A falta de você parar, sair do olho do furacão e olhar de forma estratégica, e você só consegue isso se você for num curso, se você parar para ler. Porque ninguém consegue pensar se estiver correndo. Lembra do Mirandinha, jogador do Corinthians, falava, né? Ou eu corro ou eu penso. Essa é a realidade da maioria. Se você não colocar como agenda aqui, adquirir novos conhecimentos, é core da tua empresa, é coração do teu negócio, é uma agenda igual você tem para ir no médico, para ir numa academia, para fazer reunião com o seu... É a mesma coisa, eu preciso tomar tempo para estudar, eles não conseguem olhar. Quer ver um exemplo? Quanto que, em geral, pega uma média que uma imobiliária de médio padrão gasta, e aí esse daqui, esse corte vai ficar provocativo. Quanto uma imobiliária gasta em média de tráfego para conseguir fazer uma reunião quente, não fazer uma venda? Cara, no mínimo, ela gasta em torno de 20 mil por mês a 25 mil por mês. Por mês. O que eu peguei aqui, a gente atende muito imobiliária. O pessoal fala que fica entre eu acho que até entre R$1.500 e R$1.900 para fazer uma reunião quente. Não, um lead hoje, dependendo do lead médio padrão, tá em torno de 16... Não, vamos colocar de 25 a 30 reais. Isso. Lead Minha Casa Minha Vida eu pago 9 a 12 reais. Então, beleza, mas você pegar uma de médio agora padrão... Você tá falando do valor do lead, né? De custo de aquisição. Do custo de aquisição. Se você pegar o custo de marketing, se eu dividir pelas reuniões quentes, vai dar entre R$1.500 e R$1.800. Sim. Isso eu estou pegando de donos de imobiliário que foram lá. Não, e é isso mesmo. E alto padrão pode ser mais. É isso mesmo. Tá? Então vamos pegar vamos pegar 1.500? Vamos. Faz uma conta 1.500. Inbound marketing, tráfego. É previsível ou imprevisível? Imprevisível. Você não tem previsibilidade, certo? Você não sabe falar assim, eu coloco 1.000, vem 2.000. Você não tem, porque tem um monte de Alguns fator. leads você consegue ter previsibilidade. Mas você, se você pegar lá o próprio desenho, né, do vendas previsíveis, Sim. você não consegue fazer isso você não consegue determinar que o lead custa isso e daqui 2 semanas ele custa. Não, aí não. Então, essa previsibilidade você não faz. Não faz. Pode ser. No tanto que a maioria que não cruza dados queima dinheiro com o lead. Sim. Quando ele vê o custo de aquisição está maior do que a margem dele de ganho. Então, esse é o primeiro. Aonde que você tem previsibilidade? Quando o teu modelo de aquisição é de outbound, quando eu prospecto ativo. Por quê? Porque eu controlo que eu tenho uma lista de 10 pessoas, o Paulo, o Jefferson, o Gustavo, a Lídia. Essas pessoas, eu tenho um telefone, eu vou ligar. Isso daqui é previsível. Sim. Eu não estou falando que a venda é, mas o contato é. Vou te fazer um negócio. Qual é o maior desafio que tem em imobiliário hoje dos corretores? Quantos corretores bons, às vezes com vontade, que se perderam no meio do caminho porque tinha que pagar a comida do filho? E óbvio, você não entra na imobiliária terça, quarta, você faz uma venda de 1,5 milhão e põe dinheiro no bolso. Ele leva tempo. Esse cara vai pegar um rolo de um carro, vai fazer. Então olha só, você resolve vários problemas pensando um pouquinho fora da caixa. O cara gasta R$1.500 por um negócio que não é previsível para fazer uma reunião quente. Aí ele tem 60 corretores da imobiliária. 6 estão performando bem.
Os outros têm vontade, são bons. Por que você não pega metade disso, 750 pau, e não paga pro corretor por reunião quente? Você põe dinheiro no cara nos primeiros 3 meses dele. Ele não foge da tua imobiliária, ele ganha dinheiro e você gasta metade do dinheiro com previsibilidade com reunião quente. Porque o que acontece na prospecção? A prospecção ela é formada por 3 camadas. Primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Quantas pessoas no primeiro e segundo nível de um corretor ele não teria de cliente com perfil ideal para comprar alguma coisa que ele vende? Você sabia que isso que você falou é uma quebra de paradigma de mercado. Tem algumas incorporadoras imobiliárias que elas estão entrando nesse nível de construção aí. Isso gera um comprometimento muito maior com o time e o time fica muito mais engajado. Ele tem meta a curto prazo. É muito mais fácil eu agendar uma reunião quente ou fazer uma venda inteira começando como corretor. E olha outro problema que você... Eu falei de 3 problemas. O quarto, os primeiros caras, esses caras viram BDRs. O que é isso? É o profissional de prospecção. Eles vão aprendendo, vão gerando, que é a parte mais difícil, geram leads quentes, reuniões para os corretores mais antigos, os melhores. Os melhores fazem mais reunião de fechamento. O melhor cobra do mais novo porque ele quer reunião quente também. E esse cara aqui, ele quer passar para ele porque ele quer fazer dinheiro no começo, porque ele precisa pagar a comida do filho, a escola e os boletos dele. Então todo mundo no ciclo ganha. Até hoje eu não consegui discutir com nenhum cara de imobiliário e falar qual o ponto negativo disso. E eu queria até discutir, não quero ter razão, eu quero discutir. Você vai falar, Tiago, mas tem que ter caixa. Qual caixa? Que já gasta dinheiro com o tráfego. Você já paga 1.500 num negócio que é imprevisível. Você só vai pagar os 750, e pode ser menos, eu estou jogando aqui só para você reduzir 50% do custo para o reunião quente. Tiago, eu concordo assim que tem pessoas que tem como você fazer isso. Porque você vê o apetite da pessoa ali. Uhum. Mas tem pessoas que você condiciona. Porque o mercado imobiliário existe aquilo, né, que a gente falou aqui no começo aqui. O modus operandi do mercado imobiliário já foi estabelecido. Quando o mercado já funciona o ritmo, para as pessoas quebrar esse ritmo, só quem inova mesmo que muda. Eu vi algumas incorporadoras fazendo isso. De pessoas que chegam e falam assim, cara, eu vou pôr 3 mil reais aqui para você todo mês, falar para o corretor. Mas você vai colocar também 3 mil reais as suas vendas. Vamos ver quanto mais eu coloco, você coloca. Mas esse é um modelo, então, esse é um modelo. O outro que eu estou fazendo aqui é de prospecção ativa. Sim. Na base de clientes, parceiros para reunião quente. Essa também é uma boa, eu ponho o texto. Mas aqui você não põe nada na frente. Aqui você só paga por reunião quente. E o que é uma reunião quente? Você vai ter um indicador. Qual o indicador? Imóvel para 30 dias. Aprovação de crédito. Tem dinheiro para entrar. Ele tem os indicadores, uma qualificação. Cara, quem valida isso daqui? O corretor fechador. Sim. Porque ele quer lead quente. Se não bater isso daqui, ele não ganha por aquilo lá. Isso aí faz diferença. Claro, porque o cara, você tem 60 prospectadores pra rua. Eu não acho que tem nada negativo. Eu acho que dá pra validar sim. Eu tô doido pra alguém validar pra isso. Por quê? Você não precisa de caixa. Você consegue resolver o problema dos caras com vontade pra rua. Toda a meta que é a curto prazo e clara é muito mais fácil de ser executado do que a longo prazo. Um cara para prospectar, abordar, gerar interesse, negociar, né, conversar com o marido, com a esposa, com o cunhado, com o cachorro, porque é um comitê de compra um imóvel. Sim. Né? Aí ele vai para o fechamento, pega a documentação. Olha quantas etapas eu coloquei para cá. Esse é um modelo que é inevitável. Eu vou falar aqui. Não tem como nenhum modelo não trabalhar nesse modelo que eu acabei de falar daqui para frente. O que as empresas estão ganhando escala? Eles estão desdobrando as etapas. O corretor precisa fazer abordagem, prospecção, ele não ganha volume. Quantas prospecções um corretor que já está com o funil mais ou menos cheio de reunião consegue fazer por semana? Novas abordagens? 5. Depende da taxa de conversão de cada um, né, Thiago? 5. Vamos supor assim, ele tem lá 10 follow-up para fazer. Ele mandou 10 ofertas, então ele tem que fazer 10 follow-ups nessa semana. Então ele já tem 10 follow-ups para fazer. Quantas pessoas ele consegue prospectar? Se eu tiver uma pessoa o dia inteiro só prospectar, ele faz 30 contatos no dia. Thiago, existe um método também, Flywheel, já ouviu falar desse Flywheel? O Flywheel, sim. Você acha que ele funciona para o mercado imobiliário? Depende de que parte. Por exemplo, no marketing, sem dúvida nenhuma, né? O fim de um outro. Depende do que você tem de serviços em volta, por exemplo.
né? Tem imobiliários, por exemplo, que faz parte de locação, o cara tem um flywheel de serviços. Então o cara, ele aluga, ele precisa de um segurança, ele precisa de câmera, ele precisa de um serviço, ele faz... Então um produto puxa um outro. Então não é um funil em que eu passo pela etapa e finalizo, né? No marketing, com certeza absoluta. Para produtos que são recorrentes, obviamente que o fluxo é muito mais natural, né? Mas para o marketing, sem dúvida nenhuma. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É possível vender milhões sem precisar falar de preço? Sim, com certeza. É fácil? Claro que não. Quais segmentos, né? Ou em que momento? O quanto que você é exclusivo para o mercado? O quanto que fortalece sua marca? Porque o que é valor? Vamos pegar lá 30 e poucos anos, quase 40 do Kotler. Até hoje não mudou isso. Valor é o que o cliente vê, não o que você passa. Não é que é para o vendedor, é para quem compra, não para quem vende. É o que ele vê de valor menos o que tem de custo. E o que ele vê de valor? Marca, no vendedor, o produto e o serviço agregado em volta. E o que é custo? Custo psíquico. Então, quanto o cara tem que pensar, então quanto mais claro, mais fácil. Custo de energia, o quanto ele tem que ir atrás e quanto eu não tenho. E o custo físico, né? O custo financeiro, perdão, quanto ele vai ter que pagar. Então, esse menos esse é o que o cara vê de valor. Né? Você pega um iPhone, por exemplo, que criou. Eu não uso muito a Apple, não, porque a Apple é única, então não dá para mostrar. Mas você tem segmentos incríveis de serviço, de produtos. Agora, de novo, né? A questão do desconto, do preço baixo, do mais alto, do meio, ele é uma ferramenta de negociação e não tem nenhum problema com isso. Se eu consigo um contrato de 1 ano para um serviço, eu posso trabalhar no valor baixo. Né? O que é empresas, por exemplo, que vendem com produto com recorrência? Ele gasta 3 meses de dinheiro que ele ganha para adquirir. Só que o cara fica 1 ano. Então ele ganha 8 meses, ganha 9 meses e paga 3 o negócio. Então, de novo, o desconto, eu faço a provocação que dar desconto é o problema, mas não negociar. Né? Se um desconto o cara consegue fechar esse mês para mim, não é melhor cair minha comissão esse mês que o mês que vem? Então tá tudo bem. Se encaixar isso e estiver alinhado com o que a imobiliária pensa. Por que eu falei isso aqui pra você aqui? Ó? Por que é possível vender milhões? Né? Eu vi você falando isso também. E em outros mercados também a gente consegue perceber isso. Mas no mercado imobiliário tem tipo de imóvel que é exclusivo, cara. Que você consegue agregar tanto valor no imóvel. Alguma vista, por exemplo, condomínio, Alphaville lá, tem algumas vistas que não vai ter. Alguns imóveis ali que é exclusivo. A gente fala de bode na sala. Sim. O cara começa a negociar preço e fala, só existe esse. Então, por isso que eu te falei, alguns segmentos. Se você é muito exclusivo, só você tem, se o status que te põe, se você é sozinho em algum dos decisores de pagamento, é óbvio, você não precisa negociar. Pelo contrário, né? Você aumenta. Um exemplo clássico que há pouco tempo, principalmente logo depois da pandemia, né, foi a Porsche e a Rolex. Na loja custava X, mas não tinha. É isso. Eles colocavam 25% a mais, né? Aí você vê, foi ficando, aí teve no mercado, lei de oferta e produto, já não é mais exclusivo, então hoje você pega com 20% a tabela FIP, né? Então é do mercado, lei de oferta e procura. Falar bem e ser extrovertido realmente te torna um bom vendedor? Muita gente acredita que as vendas é só conversa fiada. Falar bem, com certeza. Tiago, concorda? Mas não tem a menor dúvida. Quem lidera é quem comunica melhor. Comunicação é tudo, né? É o principal, né? Cara, quem domina é quem comunica. Vou pegar o exemplo mais clássico, política. Quem são os melhores que estão no poder? Os que se comunicam melhor. Não necessariamente os que conhecem mais, os que se comunicam. E o atual melhor. Presidente nosso, o cara ele comunica, ele conversa sabe comunicar com o público dele, né, Thiago? Ele conversa. Se ele acredita ou não naquilo, ele provavelmente não acredite. É impressionante, né, cara? Ele fala. E é muito fácil hoje, porque você não precisa ser congruente. A gente, né, esse momento é um momento de mundo que você não precisa ser congruente. O que é congruente? Eu tenho que fazer o que eu falo. Isso chama-se bom senso. Sim. Né? Mas hoje não precisa. Então, se eu tiver vestido de blazer, você de saia, eu vou falar, cara, eu acho ridículo quem se veste de blazer e acho demais de saia. Você vai me adorar. Então, as pessoas elas querem ouvir o que elas gostam, independentemente se é verdade ou não. Então, assim, isso é uma arte de comunicar. O Aristóteles sempre falava, né, que quem deveria liderar eram os mais inteligentes, e faz sentido. Mas ele entendia que os que lideravam eram os melhores oradores. Desde a época de Roma, lá você vê quem eram os grandes. Não eram os mais inteligentes, eram os que se comunicavam muito bem.
Então eles conseguiam falar com a massa e a massa representar. E o inteligente é o contrário, né? O inteligente não pode ser entendido pela massa. Sim. Né? Tiago, mas quando você entra nisso também, existe a questão lá do DISC, das personalidades. Sim. E o influente, o comunicador, são os melhores vendedores. A gente também sabe nisso. Se rodar uma teste, é isso. Os melhores vai dar isso. Vai dar isso. Isso é uma coisa fidedigna. É muito difícil você achar um bom vendedor que tenha força, influência baixa. Muito difícil, muito difícil. Agora, o que está tendo muito, como vendas está sendo um processo, você está tendo uma migração do perfil de conformidade maior. Porque quando você tem um processo, você não precisa ser extrovertido e criativo. Você precisa obedecer o processo. Por que você vê a maior das operações hoje de empresas de tecnologia que tem processo de venda, tem, né, a primeira etapa, pergunta, a maior parte da galera está sendo contratada engenheiro. Olha isso, mercado por questão mais analítica. Porque o processo existe. Exato. Eu não preciso que você crie. Eu preciso você ser... Pelo contrário, se você for muito criativo, você sai desse processo. Se você pegar esses grandes bancos, corretoras do mercado financeiro que estão crescendo, contrato de 500 em 500 vendedores, como é que você consegue contratar gente para entender um produto que é complexo, né? E contratar de monte, conseguir rampar assim esse monte? Porque o processo, o cara entra, eu preciso que você obedeça o processo. E aí então a gente contrata pessoa que tem um pensamento mais cartesiano, processual. Então o engenheiro hoje está sendo um profissional que se dá muito bem em processo. Isso aí é um paradoxo, hein? Imagina, puta, engenheirozão. Cara, engenheiro. Sim. Eu preciso de alguém que respeite o processo, não que crie. Mas já tem toda a parte da comunicação, traqueio, já tem tudo ali, né, Thiago? O processo já está pronto, né? Só o cara fazer o Ctrl-C e Ctrl-V. Eu preciso que ele seja disciplinado, não criativo. Tem uma frase aqui que eu vou falar que talvez aí vai de novo gerar, porque já gerou alguns problemas, que eu falo, cara, o vendedor na ponta, e aí, né, como corte vai dar um ótimo corte, mas o vendedor na ponta, quanto menos ele pensar, melhor. Onde que vem o que as pessoas se revoltam quando eu falo isso? É porque é o seguinte, quando eu falo pensar menos, é assim, se eu tenho que pensar em quem, como, quando, porque é óbvio que o meu cérebro ele vai ter que ter um conjunto de ação, eu vou demorar mais, a chance de eu errar é muito grande. Vai gastar mais energia. Se eu tenho um processo, cara, você vai entrar nessa sala e vai procurar pessoas que têm um blazer azul e vai falar com elas A, B, C, D, E, F. Pô, é muito mais fácil falar, cara, entra lá e bate um papo com o cara. Olha só, se eu dou uma ordem muito ampla, a chance de eu errar, de vir um cara de bom senso falar de religião política, falar, ei, tá gordo, tá grande, tá careca, sabe, assim, de criar um clima ruim em vez de criar conexão, é muito maior. Quando eu falo, cara, você vai pegar, você só vai falar com as pessoas de blazer azul e quando você chegar nessa, você vai falar A, B, C, D, F. Então, assim, aí entra na questão do volume de trabalho. Você acha que eu consigo falar com mais pessoas assertivas assim, ou se eu tiver uma ordem muito ampla? Então é isso quando eu falo que o vendedor, quanto menos pensar na ponta, melhor. Tô falando para ele ser burro, para ele não dar opinião. Não, pelo contrário. E quanto ele for criativo e fizer, aí ele vai subindo de cargo. Tiago, a gente vê isso em muita cultura de empresa, principalmente você pega o G4, você pega essa galera, eles colocam tudo num lugar só, já entrega tudo mastigado pro cara, todos os scripts, toda a estrutura pronta e faz o cara fazer o que precisa ser feito. Acabou. E ali tem resultado. Eu tenho que abordar dessa maneira, eu tenho que fazer essas perguntas, eu não posso, a gente chama de SLA, o nome bonito disso, né? Que são os acordos de passagem. Então, por exemplo, eu abordo. Então, o que eu preciso falar na abordagem para criar um rapport? É isso daqui. Aí eu preciso saber que tipo de informação antes de eu mandar uma proposta. Que é onde, para mim, é o principal erro do corretor. Ele não pergunta sobre, ele manda uma proposta baseada no quê? Quanto mais informação eu tenho, mais assertiva é a minha proposta. As pessoas compram pelos motivos dela, não pelos seus. Tem gente que dá valor numa cozinha imensa e o quarto pequeno. Eu estou construindo minha casa. É uma casa de uma grande estrutura. Os quartos não são grandes, por quê? Porque a área de lazer minha, eu recebo gente pra caramba na área de lazer. Então eu dou valor pra lá. Tem gente que não dá valor pra aquilo, que é uma sala imensa, não fica assistindo televisão. Então as pessoas compram pelos motivos dela, não pelos seus. E quais são isso? Então eu não posso passar uma proposta sem saber. Que é uma frase aqui que eu falo bastante. Tudo que você descobre do seu cliente, depois de passar um orçamento, vai te prejudicar. Porque o que é um orçamento? O orçamento é cruzar o que você quer, o que você não gosta, com o que tem de característica pra cá. Então, se eu pergunto pouco e te entendo, eu vou falar, cara, olha só o tamanho dessa sala de TV. Que incrível, eu fico lá 2 horas na sala de TV. Eu não fico na sala de TV.
essa sala tem isso, essa casa custa isso, por quê? Porque os cabos são de ouro, porque a televisão é LED de não sei o que, aí eu ancoro, proposta é ancoragem, certo? Aí eu ancoro lá em cima, aí o cara, puta, mas eu não gosto muito de ficar televisão, eu vou falar o que agora? Não, então arranca tudo e dá... A primeira pergunta foi, então arranca tudo isso aqui, me dá de desconto, deixa uma sala menor. Sim. Então, olha só, eu perdi a ancoragem da oferta. Eu coloquei que a casa custa por causa disso, mas eu não dou valor para isso. Meu amigo, quem paga é o cliente, não é você. Então, tudo que você descobre do seu cliente depois de passar o orçamento vai te prejudicar. Saber fazer pergunta. O cliente vende para você. Thiago, por que a maioria dos vendedores odeia ouvir não? E a gente sabe que para virar o jogo o cara tem que amar o não. Olha, eu nem vou falar para ele amar ou não. Ele tenta só amar o processo. Né, tenta tem que saber só lidar com isso, não tem? Sabe por que as pessoas têm pavor do não? E não é só vendedor. É que a função que mais escuta não é de vendas. É isso. A função do vendedor é buscar a rejeição. Só que qual que é o problema? Por que para mim vender a atividade mais difícil é uma das mais? Rejeição é a maior dor social do ser humano. Então imagine que quando você é rejeitado, o seu sentimento é um dos piores possíveis. Só que você não faz isso uma vez no ano. Você faz isso 10 vezes no dia. Qual ser humano em sã consciência tem tesão de ser rejeitado 10 vezes ao dia durante a vida inteira? Que isso. Entendeu? Não é uma pessoa, se a pessoa for, nem sadomasoquista gosta disso. Então por que é tão difícil não? Porque a função dele é buscar aquilo que mais dói socialmente no ser humano, que é ser rejeitado. Então é óbvio que você se desestabiliza, é óbvio que depois de 4 nãos, é óbvio que quem está sentado no ar-condicionado, a função do vendedor é buscar um não. Quem é alguém que nunca vendeu na vida que defende um negócio desse, né? A minha função é buscar o sim. Sim. Né? O problema é que o não, para o vendedor, é o sangue para um médico cirurgião. É inevitável para a operação. Quem vai fazer uma cirurgia vai ter sangue. Quem vai vender vai ter não. Aonde então, Thiago, e como que a gente consegue lidar se é inevitável o problema? Entendendo como lidar com a objeção. Então, quando você estuda, você ganha musculatura para lidar com as dificuldades. Como eu sei como eu vou lidar, eu não fico com medo, eu não gaguejo, eu não fraquejo, eu não fujo. Cara, ele vai falar daqui a pouquinho para mim que ele vai ver com a esposa. Ele vai falar para mim que talvez tenha um outro numa outra região que tem melhor. Ele vai falar para mim que ele viu isso aqui em algum lugar que tem um preço melhor. Ele vai falar que talvez não seja isso que ele está procurando, ele está mentindo, porque não é verdade, é porque ele achou caro, mas ele está usando outra desculpa. Quando eu sei sobre isso, eu estou dominando o local, está tudo bem. Eu vou escutar isso e nós vamos aprofundar um pouco mais para descobrir se é mentira, se é uma objeção, se é uma rejeição, se é uma dúvida ou se é uma negociação. Então, como é que eu me tranquilizo? Como é que isso impacta menos em mim? Quando eu sei o que eu faço. Thiago, tem uma parte do programa aqui que a gente fala que é o corretor tete a tete. Mas antes eu quero te pedir, segue a gente, segue a Unicorretor, segue o Stay Cash aqui, compartilha esse vídeo. Você tá vendo aqui que nós estamos em alto nível, né? Sobre vendas aqui, eu acho que não teve nenhum convidado da altura do Thiago que veio aqui. Eu tenho 1,90 m, eu acho difícil encontrar alguém com a altura minha. Com bagagem, com propriedade para falar sobre vendas igual o Thiago. Cara, eu tô sentindo honrado aqui. Obrigado. E eu quero te perguntar, Thiago, o que é um bom corretor para você na sua visão, cara? Porque eu queria dedicar essa parte para eles aqui que tá nos ouvindo. Legal. Eu vou falar de acordo com o que eu acho como cliente e vou falar do mercado. Alguém genuinamente interessado no outro. De novo, tudo que a gente falou de técnica, ele desdobra. Imagina que eu tô aqui, eu não sou técnico, não sou psicólogo, mas eu me importo com você. Eu não sou vendedor, tá? Eu me importo com você, pessoa física. Cara, como é que você tá? Isso faz diferença. Tudo bem. Me conta, tem filhos? Tem. Como é que tá com a família? Trabalho seu, toma muito tempo. Como é que você lida com... Olha aqui. Eu não tenho a técnica, não sou um psicólogo, não estou conduzindo, mas o ato de ser genuinamente interessado, eu crio a primeira chave para abrir porta de venda. Né? Empatia. Então, assim, para mim, isso é importante e ao mesmo tempo é o que mais falta. É o que mais faz. Por exemplo, objeções. Objeções, ele acontece na primeira etapa de prospecção e no final de funil. Mas eu não consigo nem lidar com objeções se eu não consigo gerar conexão. As pessoas não perguntam sobre as outras. É isso. Não perguntam. Cara, para que eu vou usar imóvel? Você conhece a região?
de onde você veio, né? Como que é a sua família, a sua rotina. Eu preciso ser primeiro genuíno. Quanto maior a quantidade de informação, maior é a minha caixa com ferramenta para resolver o seu desafio. Mas as pessoas não são. É pela correria, por tudo disso. Mas, de novo, elas correm, é uma corrida de rato. Porque aí, na correria, elas não perguntam, elas não conseguem vender bem, não gera interação, aí elas vendem menos, aí elas ficam mais desesperadas, aí elas perguntam menos, entendeu? É uma corrida de rato. Como diz Napoleão Hill, ritmo hipnótico. É, exatamente, perfeito, exatamente. Eles vão entrando naquilo e não fogem. Cara, genuinamente interessado. Se você perguntar para a maior parte das pessoas que foram atrás de imóveis e falar sobre as suas experiências, a principal reclamação é sobre isso. Sim. O cara não me ouve. Parece que eu falei, né? Eu preciso de um apartamento, 3 suítes perto da escola. O cara traz uma casa com 5 suítes a 200 quilômetros da... O cara falou, é possível que ele não me ouviu. Não ouviu. Thiago, e um bom gestor, cara? Rotina e ritual. O cara saber lidar com isso. Rotina e ritual. Porque o checklist você encontra na primeira página do Google. Que é reunião diária, reunião semanal, reunião mensal, one-on-one, principais dados. Acabou. Tá aqui. 5. Só essas 5 coisas. Então não tem mistério. Tiago, mas por que não faz? Rotina e ritual. É isso. Rotina e ritual. Eu, na frente das minhas empresas, eu não consigo mais ter essa rotina e ritual. Se eu não coloco alguém, eu não tenho empresa. Eu não tenho empresa. Eu posso ter lead, como eu tenho muita audiência, eu posso ter lead barato, eu posso ter um produto incrível, eu posso ser uma referência no mercado. Se eu não tiver rotina e ritual, eu não consigo sair de uma empresa pequenininha. Sim. Ou eu faço, ou alguém que toma conta desses vendedores tem que fazer. E um bom diretor de vendas, assim, comercial? Analítico. Porque quando você entende o passado, você consegue desenhar o futuro. Você entende o presente e desenha o futuro. O que é o não o vendedor, se não os seus dados passados? É isso. Tem a frase, vendedor não tem passado, né? É muito comum. O cara baita numa mentira. O cara fez X mil reais de comissão, por quê? Porque ele tem um conjunto de atividades. Porque ele falou com 5 pessoas por dia, conseguiu fazer uma reunião a cada 3 dias, e aí com a reunião ele ofertou um ticket médio disso, fechou a tanto. Esse é o histórico do cara. Esse histórico define hoje qual é o padrão do negócio. Um diretor, ele tem a função de que os líderes desenvolvam outras pessoas e um olhar analítico. Então essa é a função. A liderança aqui, ela tem que tornar essas operações melhores. Se eu tenho 10 caras e 2 estão performando, vou entrar no famoso Pareto. Então eu preciso que 4 performem próximo. Essa é a função do diretor com a liderança. Que o liderado faça mais, só que isso não é o que acontece. A maioria dos diretores fazem o quê? Cobra a venda da liderança. E venda é uma das poucas coisas que você não controla. Você não controla a venda. Você controla as atividades que geram. Venda não é indicador. É isso. O Caio Camargo esteve com a gente lá e ele citou isso, eu achei muito legal. O cara é um dos maiores especialistas de varejo do mundo. Venda não é indicador. Por que é indicador? Indicador é ponto de alavancagem. E ponto de alavancagem é onde eu ponho força, eu movimento. Em venda, não ponho. Se eu pôr mais força em venda, não significa que eu vendo. Se eu ponho mais força em prospecção, sim. Se eu ponho mais força em como que eu qualifico meu cara, as perguntas que eu faço para enviar uma proposta, aí eu consigo mexer em venda. Mas eu não mexo em venda direto. Eu queria entrar num aspecto pessoal com você. Quem é o Thiago Concer? Sem o que você faz, quem é você de fato, mano? Que é a parte aqui da metade do programa. Então, partindo pro final aqui, eu sou um... Antes de perguntar quem é o Thiago Concer, você vai entender porque eu vou te fazer essa pergunta. Porque tem uma sem próxima ser minha atividade pergunta, profissional, é isso? Tá bom. Tem uma próxima pergunta aí que vai fazer sentido. Ó, eu tenho vários pontos negativos, mas eu tenho alguns pontos eu tenho uma grande habilidade de autogerenciamento. Eu sei o que eu sou ruim, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que eu sou horrível, eu sei o que eu sou muito bom. Bom saber, cara. E eu não tenho nenhum problema em assumir. Isso pra mim é bom senso. Nenhum, cara. Eu sou horrível de rotina e ritual, por isso que eu tenho que pôr alguém. Eu sou horrível de negócio, por isso que eu de dados, então eu contrato alguém para o negócio para fazer. Então, entender, assumir e tomar uma decisão é um bom senso. Eu sou primeiro um cara que eu tenho um coração monstruoso. Isso eu sou. Porque o que eu já ajudei, o que eu ajudo de gente, sem pedir nada em troca, pelo tesão de ver o outro dar bem, e de eu falando isso daqui, eu queria falar sem parecer piegas de que eu sou bonzinho, caramba. Mas eu sou um puta de um coração. Todo mundo que cola em mim, que tá com tesão,
transformou a vida. Todo mundo, sem nenhuma exceção. E aqui eu posso falar gravado, você pode colocar, podemos colocar R$1 milhão em tráfego pra jogar isso aqui, pra tentar pegar alguém. Eu sou um puta de um cara bom. Só que ao mesmo tempo que eu sou um puta de um cara bom, todo cara que é um cara muito bom, mas um cara sério, também é um cara desconfiado. Então assim, nós vamos estar juntos, então eu vou dar minha vida pra você. Agora, tanto que meu filme disparado, número 1, é o Poderoso Chefão. Então eu tenho um lado de família muito forte. Eu tenho um lado de fidelidade, assim, fiel, de morrer, entrar na frente. Meus amigos de infância e adolescência sabem muito bem, né, de enfrentar 30 caras pro meio da rua sozinho junto com o outro, porque nós estamos juntos, sabendo que ia levar uma surra, mas estava lá na frente. Mas ao mesmo tempo, eu exijo do seu lado também fidelidade igual. Sim. Fidelidade igual. E eu sou um cara puta família. Correspondente, né? Muito. Tem que corresponder, né? Muito, muito. Thiago, por que eu te perguntei isso, cara? Porque agora você tá apto a responder essa próxima. Eu sei que você fala nas suas palestras, a gente até falou aqui nos bastidores. Qual que foi o seu pior momento, assim, no mercado, cara, de vendas? Eu sei que você falou uma coisa que mexeu comigo, cara. Que eu te falei, há 1 ano atrás que eu vi sua palestra, você falou, cara, 20 anos aí eu não dava resultado e eu só ficava nisso. Até alguma coisa mexeu com você e deu um boom na sua vida profissional, né? A gente chama de day one, né? O dia 1. Turning point, né? Ou turning point, é o momento da virada, é o ponto da virada. O que na verdade é só um marco. Mas na verdade, nada de grandioso é construído sem tempo. Nada. Nada respeitoso é construído sem tempo. Nada justo é construído sem tempo. Mas você lembra, assim, para ressignificar? Porque a gente aprende eu tenho alguns momentos, né, cara? Eu tenho o primeiro momento quando eu entendi que vendas era uma ciência. Esse foi o primeiro. Quando eu li um livro chamado Show em Vendas. César Frazão. Um grande mestre. Um dos caras grandes responsáveis pela minha carreira. Tenho várias pessoas. Eu tive muita sorte na vida. E grande parte da minha sorte veio pelo meu excesso de exposição. Eu sempre me expus muito para ter possibilidade de ter trombar com a sorte correndo por aí. Então eu fiz isso. Então o César Frazão foi o primeiro. Quando eu li aquele primeiro livro, o César é um gênio, ele escrevia livro para vendedor. Letra grande, fininho, com um monte de figura. Olha isso. Extremamente prático. Você lia e falava, cara, terminei de ler essa folha. Deixa eu. É como é o meu conteúdo. Deixa eu tentar. Pô, não é que deu certo? Aí eu lia outra. Rapaz, parece. Deixa eu tentar. Aí eu ligava pra um ia visitar. Pô, dava certo. Então, aquele momento, aquilo me abriu. Aí eu fiquei maluco naquilo. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava em curso de livro. Tudo. Fiquei anos fazendo. Aí o segundo, quando eu quis ir pra área de educação, eu falei, cara, peraí. É a profissão que mais tem no país. É a profissão que mais tem vaga aberta no país. Eu falei, rapaz, esse modelo tá funcionando comigo. Se eu criar um método e contar pros outros como funciona, eu vou fazer o que o Edilson Lopes falava assim, cara, é melhor às vezes você vender o cimento que construir estádio. Eu falei, cara, eu vou pensar em educação. Eu tive a sorte, Deus foi maravilhoso comigo e deu a chance de eu nascer numa casa com pais professores. E eu vi o que a educação faz na vida da pessoa. Eu falei, cara, e se eu levar a educação pro coração do negócio, que é o departamento de vendas? E que é o mais amador de todos, que é o departamento de vendas. Sim. Aí de lá pra cá, eu fiz o YouTube, começou os momentos de virada. Aí o segundo foi quando o César Frazão me viu no evento. Eu estava muito prestes a desistir desse mercado de treinamento. Eu já estava há 7 anos dando palestra de graça em tudo quanto é canto para ver se eu encaixava. E não encaixava por quê? Porque era ruim, ponto. Não tem o que fazer. 7 anos dando palestra de graça. Dentro de presídio. Que isso, escola estadual. Porque quem quer alguém social, ruim? Ajudou social também. Ajudei, mas na verdade era porque não tinha onde ir. Só de graça. Quem queria uma palestra que não era muito boa? Alguns lugares que topavam. Eu fui fazendo, melhorando, eu gravava, eu via. É horrível você olhar e ver que você é ruim. É horrível você olhar e falar que horrível que você é. Você tem que melhorar muito, né? Depois de 6 anos você vê que você é ruim pra cacete. Aí melhorando. Eu cheguei naquele dia, ele olhou e falou, ele não me conhecia, ele olhou e falou, cara, que isso, velho? Que conteúdo que é isso? Que estrutura que é essa? Que técnica que é? Eu falei, isso é bizarro, deixa eu te ajudar. E aí ele me indicou para uns 3, 4, aquilo eu virei. Né? E depois de lá para lá eu fui fazendo as grandes viradas de grandes negócios, eu fui entendendo sobre o valor do dinheiro, eu fui perdendo a vergonha de ter dinheiro. Eu durante muito tempo eu escondi minhas coisas. Eu sou um cara, eu tenho muito conteúdo, mas sei que eu posto pouquinho da minha vida. Né? As pessoas não sabem de tudo das coisas que a gente tem, que a gente construiu o império com essa parte. Porque eu tinha muito peso de falar, puta, cara, eu ganho X mil de renda passiva, cara, né? E o cara ali eu tinha um peso. E aí, conforme fui vivenciando, eu vi que as pessoas têm a vida que elas merecem.
principalmente no mercado de vendas. Então quem contrata vendedor sabe exatamente o que eu estou falando. Né? Eu estou dando oportunidade para ele trabalhar comigo diretamente, aprendendo, para começar ganhando 6, 8, 9 mil reais. Tenta achar uma profissão que faz isso hoje e você não consegue arranjar 10 currículos. Dos 10 aparece 3 e dos 3 você pergunta como que você se atualiza. É uma das primeiras perguntas que eu faço. Mesmo. Aí ele fala, escutando rádio. Isso estou te falando porque aconteceu essa semana. Que último livro que você leu de vendas? Li Harry Potter, sabe? Se o cara... Eu falei, cara, você tem que se dar mal, cara. Uma pessoa dessa tem que se ferrar na vida, porque com tudo que tem de acesso, numa profissão que mais paga bem, mais rápido pode te ascender na classe social, né? Com tudo que você... É só você parar e olhar para o negócio. E você, ainda assim, é como se você lutasse contra ser bom. Você tem que se ferrar, cara. Um cara desse tem que se ferrar da vida e não reclamar. E não reclamar dos outros. Se você decidiu que você vai ter uma vida muito baixa de tudo, conviva com o seu, mas geralmente esse tipo de gente é o primeiro a escrever alguma coisa de alguém que postou, alguém de sucesso que postou na internet. Pode ver. É isso mesmo. Pode ver, é o primeiro. Cara, e por que eu brigo tanto? Porque, de novo, vendas é a atividade que mais pode te dar dinheiro rapidamente. A minha função com vendas é tirar as pessoas da desgraça que é a pobreza. Porque é o pior lugar do universo, chama-se pobre. Você acha que isso é a mensagem que arde no seu coração? Claro que é. Claro que é. Eu tenho vendedores meus, cara, que em um ano o cara saiu de 2,5 para 20 pau no mês. Qual profissão que tira a pessoa num ano de 2 pau para 20 pau? Thiago, porque eu vou te falar, cara, eu falo isso assim de maneira categórica, porque eu também tenho uma empresa de educação e eu percebo isso. A grande maioria das pessoas que vai para a educação, existe um propósito também, uma vocação. Não é só dinheiro. Sabe por quê? Porque senão ele desiste. O propósito, ele gera inconformismo, cara. Só o inconformismo precisa lutar contra... Você faz o negócio, você se ferra a vida inteira, você se expõe, aí você é xingado, picareta, não sei o quê, você é negado, aí você faz um preço baixo, você passa a vida inteira trabalhando 20 horas para ser negado, para ser... Cara, se você for fraquejar um pouco, você desiste nos primeiros meses, pô. Eu tô há 15 anos gerando conteúdo. Imagina os primeiros anos, olha os comentários, picareta, quero ver funcionar. Até hoje, pô, a gente é a maior referência do Brasil na área, e aí eu uso lá a técnica do WhatsApp que explodiu, né, que a nega que o pessoal amou lá do cara que sumiu. O cara, picareta... Mas esses caras que falam, é óbvio que não. Tem 115 caras falando, Conselho, acabei de fazer, o cara voltou. Consul, fiz 300 mil essa semana de cara que tinha perdido o negócio. Mas não adianta, você vai lá e continua pra baixo lá. Então, assim, ninguém que é maior que você vai te criticar em público. Sim. Essa é a primeira coisa. Se ele quiser te ajudar, ele te chama em box, ele marca de conversar com você, mas ninguém que é maior vai te criticar em público. É isso aí. Né? Thiago, eu queria entrar num negócio aqui também, que o maior erro de todos os vendedores é acreditar que precisa ser amado pelo cliente. É o famoso vendedor bonzinho. Que ele pensa que ele é muito bom e ele gosta de fidelizar os clientes. Você acha que existe isso, cara? Eu sei que às vezes o cliente se sente amado porque o cara demonstrou muita empatia, né, naquela coisa toda. Mas na vendas isso é real, cara? Olha, a gente tem duas fases. Existe uma fase de approach, né? E depende também do segmento. Você está vendendo um negócio na rua, tá claro, você tem que chamar, tem que tirar um sorriso, tem um negócio. Agora, você é um vendedor técnico, né? Você vai vender para alto padrão. O alto padrão, eu falo que o alto padrão ele tem uma diferença ali do médio para o baixo, né? O médio para o baixo você oferta, o alto você é desejado. Se você se expõe muito, oferta muito, dizer que é do alto padrão, ele perde o valor daquela... de ser um produto exclusivo para o negócio. Então, se você for extremamente simpático, de querer ser amado, o alto padrão tem outro destaque. As pessoas de alto padrão, elas passaram fases da vida e elas dão atenção para outras coisas. Né? O que eu, como vendedor de ticket alto, procuro fazer é ser respeitado. Isso para mim, porque quanto maior o dinheiro, maior é o nível de segurança que eles precisam. E as pessoas, elas se sentem seguras com pessoas respeitadas, não amadas. Quer um exemplo? Você tem um monte de vendedor que o cara vira padrinho do filho do comprador. Mas o ticket médio é o mesmo há 3, 4 anos. Olha isso. O cara não vende nada mais naquele lá. Ele vira amigo, joga bola com o cara e não vende nada pro cara. Eu quero fazer umas perguntas pro Thiago aqui, porque eu acho que vai levar a gente a aprender muita coisa aqui nas resiliências dele. Como o Thiago Consul saiu do zero e se tornou o palestrante de venda mais contratado do Brasil, cara? 8 anos dando palestra de graça. Durante isso, fazendo trabalho de venda como vendedor,
pegando o dinheiro inteiro, gastando em curso, em formação, fazendo um flywheel, né, um desenho do que uma coisa melhorava na outra. Então fiz curso de teatro, curso de oratória. Olha isso. Na área comercial eu fiz curso fiz cursos que quase nenhum vendedor faz, que é curso de compras. Todo vendedor deveria fazer curso para comprador. Todo vendedor. Como é que pensa o outro lado? De teatro é muito bom para venda, né, Thiago? É indispensável, cara. É indispensável. O que é, senão você, um contador de história? O que é vender? É contar a melhor história. Sim. Eu sou um perfil expressivo. Eu vou vender para um analítico. Se eu não tiver um personagem de analítico, eu não me conecto com você. O analítico, ele quer dados, ele quer processo, ele precisa de mais tempo para pensar. Se eu não consigo me adaptar nesse modelo, eu não consigo vender. É um personagem, não é você. É um personagem que está lá. E o personagem não precisa ser falso, ele precisa ser adaptativo. Qual foi o pior fracasso da sua carreira e como você usou isso para crescer, Thiago? Vendedor tem que ser resiliente, né, cara? Olha, eu vou falar pra você assim, eu tenho um cuidado muito, eu aprendi com meu pai. Meu pai era meu pai era um gênio, cara. Um gênio. E o meu pai, ele falava, meu pai era muito cuidado, meu pai era um especialista em língua portuguesa, fez filosofia, era um estudioso da etimologia, né, que é a raiz das palavras, então, da onde que vem. Então meu pai tinha um cuidado, uma oratória assim, dava de 1 milhão em mim. Então eu aprendi a ter cuidado com as palavras. Quando eu fiz formação de PNL, aí eu entendi mais ainda... Eu fiz também. Programação neurolinguística. Exatamente. Obrigado por... o que é PNL, né? Programação, para quem não sabe, programação neurolinguística. Eu comecei a entender o poder que era, como e o que você pensava e o que você falava. Isso. Então você vê gente resmungando, palavrão para baixo, porque tem os palavrão para cima, né? Vamos, porra! Agora os palavrões para baixo, de resmungo, o quanto ele impacta no resto, em como você, né? Você fala, você pensa, você age e tal. E eu tomo muito cuidado com as palavras. Então fracasso é uma palavra assim, é muito... O que eu entendo como fracasso? Diante de uma oportunidade que eu decidi fazer, eu não tive sucesso porque eu deixei de fazer aquilo que eu sabia. Isso para mim é fracasso. Agora, cara, fiz de tudo, tal projeto que eu pensei realmente não tinha fit. Quer um exemplo? Nova Escola de Vendas. Olha isso, sério? A gente está com 3.000 e poucos alunos. Eu criei para o vendedor. A minha esposa, que é inteligentíssima, ficamos 6 meses olhando tudo que é comunidade, conversando com o dono de comunidade, olhamos plataformas, falamos sobre motivos de perda, renovação, ferramentas. Acho que nenhuma comunidade começou com tanto preparo igual ao nosso. Falou, nós vamos ajudar, nós vamos ter comunidade, nós vamos ajudar esses vendedores. Os primeiros 2.000, praticamente todo mundo, eu olhei, 70 e poucos % não era vendedor. Que isso? Era gerente ou era dono de uma pequena empresa ou negócio. Tudo bem. Aí por isso que eu falei, as pessoas têm a vida que merecem. Cara, a gente conseguiu colocar um monte de coisa num preço baixo, parcelamos, acessível. Colocamos boleto, porque o cara não tinha cartão. Não vai. Quer dizer, eu posso fazer tudo pela pessoa, só não posso fazer a parte dela. Que é o que a gente chegou como vendas. Então assim, tudo bem, aí isso é alteração do negócio. Fechar negócio que não deu certo, tá. Então para mim fracasso é diante de uma oportunidade que eu me coloquei, não deu certo porque eu deixei de fazer a coisa. Aí é fracasso. Eu acho que eu nunca tive fracasso. Eu tive projetos que não deram certo e beleza, não era ideias boas. Agora, fracasso para mim, ele é um negócio que eu termino e falei, porra, mas se eu tivesse feito o que eu já sei, se eu tivesse colocado mais força, eu fui negligente com isso aqui, eu fui omisso. Isso para mim é um fracasso. Impressionante isso aí que você falou, hein, cara? Isso é não querer gastar energia com coisas que você vê que é decadente, né? Livro ruim. Meu amigo, você começou a ler um livro ali, 20 páginas, não completou, olhou, aí você viu um capítulo no meio lá que te interessou, olhou o capítulo também não bateu, cara, não precisa ler o livro não. Isso. E o poder das palavras, ele muda, né, Thiago? Gera... Muita. A primeira palavra que eu lembro que o meu pai, assim, que eu ressignifiquei, mudei tudo, foi problema. Foi a primeira, essa é a mais forte. O que é problema de desafio? Thiago, posso só ter o que é o desafio e o problema? Não, só para o que era a pessoa. Tá, qual que é a diferença? Para mim, o problema é um negócio que você não vê perspectiva. Eu tô no meio de um problema imenso, cara. Eu tô no meio de uma situação extremamente caótica. O dinheiro não tá entrando, não tá performando, tal. Cara, peraí. Mas eu não coloquei processo, eu não tô olhando para os dados, não tô fazendo reunião com a pessoa, eu não contratei gente boa. Então, peraí. Isso aqui não é um problema, isso aqui é um desafio. Eu tenho um monte de coisa para fazer que eu sei que funciona, que eu não fiz.
Então eu sei que se eu fizer isso aqui, eu vou melhorando com o tempo, tá? Pode demorar mais tempo, às vezes eu tenho caixa ou não, beleza, mas eu tenho uma perspectiva. O problema é quando não tem. Eu tenho uma doença, a doença talvez não é um problema. Uma doença que eu não tenho nenhuma perspectiva para melhorar. Aí você tem um problema. Eu tenho um problema que um desafio que eu já fiz de tudo, eu já botei dinheiro, contratei boa. Aí eu tenho um problema. Então, se eu não tenho uma perspectiva, aí eu tenho um problema. Senão eu tenho só um desafio. Isso que você falou sobre essa questão da etimologia da palavra, você tentar até calibrar, saber o poder da palavra, eu vejo assim, às vezes a pessoa tá até num business dela ali, tá no trabalho dela ali, e tá tendo um problema ali. Mas se ela mudar alguma coisinha, se ela ajustar alguma coisinha, não é um problema, cara. Porque o vendedor, ele tem que saber lidar com o problema e eu acho que ele tem que amar o problema. Porque é muito problema que acontece, Thiago. Tem o cara Lázaro, um cara muito bom, ele fala assim, né? A arte de você ter sucesso na vida é a capacidade que você consegue dormir no barulho. E você resolveu o problema, não é, Thiago? É quando você consegue... O que é, se não você progredir na vida, do que você passar pelos problemas? Sim. É só isso. A vida tem problema para todo mundo. É difícil para um moleque rico de 15 anos, no nível dele. É difícil para uma senhora de 70 anos pobre que está lá no Nordeste, às vezes lá embaixo no Sul, com cheio de dificuldade. A vida é difícil para todo mundo. A vida ela tem desafios para todo mundo. Então, assim, as cicatrizes acontecem para todos. E a frase é verdade, tá? Como é que eu lido com as cicatrizes que geram isso aqui? Thiago, eu queria fazer a última pergunta e deixar as considerações finais. Está muito gostoso esse papo. Eu sei que você já conquistou muita coisa, cara. Você já conquistou essa plataforma sua que você falou, da escola de venda, com 3 mil alunos. Isso queima no seu coração, né? Você já fez milhões, treinou milhares de pessoas, muitos conteúdos na internet, um monte de coisa. Mas o que ainda, qual que é o seu próximo objetivo, assim, que você consegue enxergar como visão de futuro? Que pergunta boa, hein, velho? Cara, aliás, todas foram excepcionais aqui, né? Eu tinha lido só 2 aqui, eu falei, não... Deixa de surpresa, que eu gosto de surpresa. Essa você me pegou de... Porque é o seguinte, eu tenho 2 divisões. Eu tenho minha divisão de negócio, não que você consiga desassociar, só para deixar claro, não consegue. Não existe a pessoa no trabalho, a pessoa... O cara que vai para casa, bate na esposa, maltrata, ele é um vagabundo. Esse vagabundo, ele vai ser vagabundo no trabalho. Ele vai passar o pé em alguém em algum momento, ele é um safado. É perfil dele, não tem como desassociar. Uma pessoa boa, trabalhadora, ela vai ser também dentro do trabalho com as pessoas. Então, não dá pra associar. Mas eu olho 2 atividades que correm em paralelo. A minha atividade de resultado com o meu tesão que eu tenho de trabalho. Então, o que eu quero fazer? Qual que é o meu próximo passo de trabalho para cá? O meu próximo passo é fazer esse ecossistema todo, que é o que eu construí separado, juntar. Então, eu tenho o Seus Club, eu tenho a nova escola de vendas e tenho o orgulho de ser vendedor. Hoje elas voam aos 3. O meu sonho é conectar. Eu vou criar a maior liga de vendas do país com isso aqui. Esse é o meu negócio. E a segunda é o meu lado pessoal. Esse ano foi um ano muito forte para mim, assim. Eu vou falar um negócio, minha esposa até vai rir, porque eu não paro de... Eu sou um evangelizador desse livro. É o livro, acho que eu mais vendi. Eu devia ter pegado algum código da Amazon para ganhar a comissão. Afiliado, né? De afiliado. Pensa numa besteira, porque o que eu já vendi desse livro, a quantidade de gente que me chama, mano, e fala, cara, chama Morra Sem Nada. Esse livro não é para todo mundo, é para pessoa que já tem uma certa estrutura, já está pensando na vida ali, já, né, serve para todo mundo ler, mas assim, ela encaixa no momento do cara de 35, 40 anos, ali vai para frente. E ali ele faz umas provocações muito grandes. Meu pai trabalhou a vida inteira e ele trocou a vida pelo trabalho porque ele não tinha opção. Então ele não queria que eu e minha família passasse pelo que ele passou. E aí ele então trocou a vida pelo trabalho. Essa é a realidade de muitos pais, né? De muita gente que está escutando. E eu acabei pegando um pouco disso aqui. Então eu trabalho muito há muito tempo, né? Muito há muito tempo. E as minhas atividades, elas não me permitem de segunda a segunda. Então eu não tenho final de semana, eu não tenho semana, eu não tenho... E tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Zero problema. E vou citar uma frase de um grande professor que chama professor Denis Xavier. Para todo homem livre não existe sacrifício. Então quando eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero da minha vida, isso não é um sacrifício. Isso é a vida acontecendo porque eu tive a liberdade de escolher. Tá tudo bem. Então não tem que ficar reclamando, falando mal de algo que aconteceu, porque foi graças a Deus ou a quem você creia, você teve a opção de escolher, e ao escolher aquilo, o desdobramento é essa sua vida. E tá tudo bem disso. Mas eu me entendi, lendo muito, né? Quando você lê, você acessa outras camadas. E como eu sou um cara muito de família, eu entendi que até os 10 anos no máximo ali é onde você cria os vínculos com seus filhos. Depois não adianta você querer levar pra Disney com 15, que não vai colar. Você não vai querer levar ele no futebol com 18, que não vai ser falso. Vai ficar difícil você fazer. Mesmo.
Então, Forte, assim, você falou, cara. eu criei uma oportunidade na minha vida porque eu fui bom para um cacete, aí eu tenho que assumir. Eu trabalhei o que quase ninguém quis. Eu abri mão de coisa que muita gente não quis. Então, por isso eu consegui construir hoje algo que me permite fazer as minhas escolhas de trabalho. Então, esse ano foi uma grande virada na minha vida, de entender, de criar momentos, de bloquear minha agenda para os momentos da minha vida com a minha família. E pro ano que vem vai ser mais ainda, porque eu estou conseguindo equilibrar, os meus ganhos já me permitem, meu trabalho sério, seguro, de abrir mão de grande parte da vida me permitiu ter renda fixa a ponto de pagar tudo que eu tenho hoje, né, meus custos e manter a mesma coisa. Então, assim, esses benefícios me pagam hoje de família. Então, meu próximo passo é ficar cada vez mais tempo com a minha família. Assumir isso num meio onde todo mundo fala que trabalha enquanto eles dormem, né? Eles dormem, fazer essas frases prontas que a maioria de vocês deve ver no Instagram de maioria das pessoas, é muito difícil. Inclusive tive uma reunião com um gigante do mercado há um mês e pouco atrás, um imenso, todos vocês conhecem se eu falar o nome, ele com um grande projeto para mim, realmente de muito dinheiro junto comigo, de muito, muito dinheiro. E aí no meio 11 pessoas, vão pra cima, faz lei. E aí eu esperei, acabei, um projeto incrível, me brilhou os olhos, realmente mudaria o meu perfil financeiro até do que eu já é muito bom. E eu falei, cara, impressionante. Eu quero ficar mais com a minha família. Eu lembro o clima de merda que ficou na reunião. E eu achei demais, cara. Pela primeira vez eu vi 11 pessoas assim, murchando na frente, né? Não esperando isso de mim, né? Então foi muito legal. Mas foi isso, um momento você acha, Thiago, que você tá vivendo isso? Isso é uma auto-introspecção pra dentro que você analisou e que você viu? Porque quando você chega num momento da vida, eu tive esses momentos também, esses pontos de flexões. Todo mundo tem. Que eu pensei... Todo homem responsável tem. Sim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, não vale a pena eu desgastar tudo isso. Não é isso, é uma espiritualidade. É algo muito difícil. Porque às vezes a gente não conversou, mas provavelmente a sua fotografia de família é de um pai e de uma mãe muito trabalhador. Sim. Seja dentro ou fora de casa. Sim. Então o trabalho, ele é uma bênção. Negar trabalho é um pecado pra gente. Nós aprendemos que trabalhar, uma pessoa boa é uma pessoa trabalhadora. Então negar o trabalho é como se a gente estivesse pecando. Não é nem mais pela questão financeira. Você conseguir colocar isso dentro de uma caixa, chegar primeiro no momento de vida. Não adianta você querer ter equilíbrio com 20 anos. O meu maior desespero dos jovens de hoje é um cara de 20 anos falar que não existe equilíbrio num jovem de 20 anos. Em nenhum momento. Você vai numa balada. Numa balada, você vai beijar todo mundo, fazer uma loucura, vai pegar feia, bonita, vai bebe acima da média, faz uma loucura. É isso. Vai ficar até 6 da manhã, vai trabalhar às 7. É isso que é a vida de um cara de 20 anos. O cara vai entrar em dívida, fazer negócio, gastar mais do que deve. É isso que é uma vida de 20 anos. O cara vai trabalhar 18 horas, ele vai trabalhar o dia inteiro, vai pra faculdade, estuda às 11, volta, faz aula de espanhol da meia-noite a 1. É isso que é uma vida de 20 anos. São ciclos da vida. Se você não escolhe o momento da vida que você quer se ferrar, você passa a vida inteira se ferrando. Então você tem que criar os momentos da vida para fazer. Senão depois com 40 anos, a hora que você está sem energia, sem dinheiro, sem estrutura para fazer as mudanças da vida, você não consegue. Você inverte os negócios da vida. Então o meu desespero dos jovens é isso. Eu vou buscar equilíbrio para não sei o quê. Ano sabático de 20 anos. Por que ano sabático de 20 anos, meu amigo? Você vai fazer o quê com ano sabático de 20 anos? 20 anos é para você ser desequilibrado mesmo, cara. E meter a cara em tudo. Vai meter chorar agora para rir depois. É isso aí, chora pra caramba. Que é a troca da vida, né? Ou paga agora e recebe depois, ou recebe agora e paga depois. É normal. Thiagão, muito bom, cara. Parabéns. Papo bom, né, cara? Muito valeu, bom, obrigado, Deus viu? abençoe. Amém. Sua família. A sua cara, também. Aprendi Deus abençoe muito você. aqui com você, de verdade. Legal. E eu queria que você deixasse as últimas considerações aí, final, Legal. né? O que queima no seu coração aí, fique à vontade aí. Agradecer você pela oportunidade. Quiser me procurar, Thiago Concer, pode ir lá. Nosso YouTube é o segundo maior canal do mundo. Mas eu estou com o projeto agora. Nós vamos virar, nós vamos vencer um americano que tem lá. Ele é muito bom, tá? Mas vamos de vendas vencer. hoje é o segundo mundo, segundo maior Thiago. do mundo. A gente Que ele isso, tem Thiago? 900 e pouco mil de técnicas de venda. O nosso vai chegar a 600 mil. Nós vamos vencer esse cachorro aí. Uau. Cachorro não, um dog, porque é vamos inglês. Vamos ajudar. Clica lá agora.
Consta. Clica Vamos. lá. Se você não segue o Thiago Consta, vai lá no YouTube e já segue. E já. nos próximos 60 dias, o que vai ter de novidade assim sobre o modelo de negócio do nosso canal vai ser bizarro. A gente Sim. vai fazer uma revolução do negócio muito legal. Então vai ficar cada vez melhor. Então pode procurar Thiago Consta no Google, que você vai encontrar de tudo lá. Entrem para a nova escola de vendas, cara, 60 e poucos reais por mês, pelo amor de Deus. Muito Você barato, hein? é muito barato para participar de um conjunto de conteúdo lá. Você paga isso no primeiro mês de negócio. Você vai para lá e deixar uma última frase que eu gosto, que você provavelmente já deve conhecer porque segue há muito tempo e que é verdadeira, que foi a minha vida. Me mostra um vendedor que estudou e se preparou o mesmo tanto que o médico, eu te mostro uma pessoa mais rica que o médico. Uau. É isso. Segura essa bola aí e chuta pro gol. Né? Rumo ao topo. Vamos todo mundo junto. Deus abençoe sua vida, né? E compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui foi muito rico. Toma nota de tudo e aplica, coloque em ação que você vai ter resultado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.